Neste vídeo vamos falar sobre um conceito fundamental em qualquer linguagem de programação, a utilização de variáveis. Vamos fazer uma breve introdução e vou falar sobre os aspectos fundamentais das variáveis. Depois, tudo o que tem a ver com tipos de variáveis, como é que elas podem ser utilizadas ao longo do nosso código, nós iremos aprofundando à medida que formos falando sobre os outros aspectos. Então, o que é uma variável? Para fazer uma analogia muito rápida, vocês podem considerar que uma variável é uma caixa que vai ter um nome, ok? Uma caixa de cartão, por exemplo, onde vocês podem abrir a caixa e guardar lá dentro os dados que vocês quiserem. Ora, normalmente dentro de cada caixa vocês só vão poder guardar dados de um determinado tipo. Por exemplo, se vocês quiserem guardar um texto dentro de uma caixa, vocês podem guardar texto, mas depois não podem colocar lá números, simultaneamente quando lá está o texto. E vice-versa, se vocês colocarem dentro da caixa bolas, vocês não vão poder colocar dentro da caixa bolas e cubos, por exemplo, ok? Isto para vos dizer o quê? Cada variável vai ter um tipo diferente. Acontece, no entanto, um aspecto muito interessante no JavaScript, que é um dos grandes problemas para alguns dos programadores. É que é uma linguagem não tipificada. O que é que isto significa? Que se eu quiser criar uma variável que vai ter um valor texto, eu não tenho que especificar rigorosamente nada. Essa variável pode começar por ter um valor de texto e 2 ou 3 linhas de código abaixo passar a ter um valor numérico. Bom, mas deixamos a parte da fala e vamos passar à parte prática. Como é que nós definimos uma variável de forma moderna? Utilizando uma palavra que é a palavra let. A seguir vamos definir um nome da variável. Eu vou colocar aqui valor, é o nome da minha variável. Vamos depois utilizar um símbolo de atribuição, que é o igual, e vamos definir o seu valor. Vamos colocar aqui um texto, por isso eu vou colocar aspas. Vou colocar aqui o meu nome, João. Bom, o que é que eu estou a fazer aqui de uma vez só? Duas coisas. Estou a declarar uma variável e estou a atribuir-lhe um valor. A declaração da variável vai até aqui. Isto é, eu poderia simplesmente fazer isto. Let valor e depois valor é igual a João. Aquilo que eu estou a fazer aqui é a declaração da variável e aqui a atribuição de um valor à variável. Aqui nós estamos a fazer as duas coisas em simultâneo e é uma das formas mais comuns de nós vermos o código. Isto é, a variável definida aqui com o seu nome e depois com o seu valor. Ora, esta variável, se eu quiser apresentar aqui, obviamente vou aqui apagar esta parte, vou apresentá-la da seguinte forma. Vou colocar aqui valor. E então, o valor que ela tiver é o valor que vai ser apresentado no log. Portanto, vamos colocar aqui o nosso Node.js a funcionar. Node-app.js, ok? Se eu estiver a escrever, Node-app.js. E reparem, cá está então o João. Reparem agora o seguinte, se eu quiser agora apresentar aqui a mesma variável, depois de a alterar, porque a qualquer altura eu posso passar para Rui, o que vai acontecer é o seguinte, vamos ter aqui a apresentação de João, entretanto a variável foi apresentada e depois foi alterado o seu valor e depois voltou a ser apresentado e temos então dois valores. Ora, na definição das variáveis nós podemos ter aqui várias situações que eu quero que vocês tenham em atenção. Por exemplo, eu posso ter aqui valor João, é absolutamente tranquilo, portanto tudo correto. Posso colocar uma vírgula e continuar a definir outras variáveis, por exemplo, idade é igual a 48. Como vocês podem observar, aqui há um espaço entre os sinais e aqui não existe, é indiferente. Se vocês formatarem o vosso documento, vocês vão ver que tipicamente é preferível este tipo de apresentação, porque torna o código mais fácil de ler. Portanto, se eu quiser apresentar a idade, vou colocar aqui idade e não vamos ter qualquer problema com a escrita das variáveis desta forma. Podem inclusive mudar de linha, também não há qualquer problema. Eu vou executar, não há erro. Podem inclusive colocar a vírgula na linha seguinte e a variável a seguir. Também não há qualquer problema. Muita atenção à definição dos nomes das variáveis. Porquê? Vocês podem utilizar algarismos, letras e 2 símbolos muito específicos. Uma coisa que não é possível é colocar, por exemplo, uma variável com o nome só com algarismos, desta forma, igual a João. Isto não é possível. Também não é possível colocarem desta forma, primeiro nome. Mas, por exemplo, se colocarem nome 1, já é possível. Vocês não podem usar letras, ou neste caso palavras, que são reservadas do JavaScript. Por exemplo, eu não posso chamar esta variável, chamar-lhe let. Porquê? Porque o let vai ter um problema. É que é uma palavra reservada do JavaScript. E, portanto, quando eu executar, eu vou ter aqui um erro. Muita atenção aos símbolos que vocês podem utilizar. Vocês podem colocar nome, apelido, por exemplo. Ok? Tranquilo. Podem usar aqui o underscore. Podem, inclusive, utilizar também o cifrão. Também não tem qualquer problema. Se eu agora pegar nesta variável toda e colocar aqui dentro,
se eu agora executar o meu código, não vou ter qualquer problema. Para quem vem do PHP, onde as variáveis são definidas desta forma, o JavaScript também permite definir as variáveis desta forma, sem qualquer problema. Mas cuidado que por vezes vocês podem ficar induzidos em erro, porque estão a programar em PHP e depois vêm para JavaScript. Portanto, eu não aconselho muito a utilizar esta simbologia. De qualquer das formas, podem fazê-lo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção que é o seguinte: apelido e apelido são duas variáveis diferentes. Eu posso colocar aqui Rui. Se eu agora utilizar aqui a variável apelido com letra minúscula, eu vou estar a apresentar João. Se eu mudar para letra maiúscula, vou apresentar o Rui. O que é que isto significa dizer? Tecnicamente designa-se que o JavaScript usa os nomes das variáveis em modo case sensitive, isto é sensível a maiúsculas e minúsculas. Outra situação que vocês não podem fazer é o seguinte: vocês têm ali let apelido igual a Rui e depois, a seguir, a determinada altura do vosso código, vocês fazem novamente let apelido igual a João. Não podem fazer, apesar de ser exatamente igual ao que está ali, o que vai acontecer é que vamos ter aqui um erro. Porquê? Porque estamos a tentar declarar duas vezes a mesma variável. Nos próximos vídeos nós iremos falar sobre os diferentes tipos de variáveis. Iremos ver que existem variáveis do tipo string, do tipo valor numérico, existem variáveis booleanas, existem variáveis até com valor não definido. Bom, isso é muito importante nós termos a noção nesta fase inicial, porque vai determinar o comportamento muitas vezes do nosso código. E iremos depois, ao longo da abordagem de outras matérias relacionadas com a sintaxe do JavaScript, aprofundar mais alguns detalhes sobre a utilização de variáveis.